Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos. Esperamos que nesse domingo estejam em paz, com muita alegria, juntamente dos familiares, das pessoas queridas. Quero agradecer aqui aos nossos 481 inscritos no canal Toca do Leão. Nossa família está aumentando. Convido os que não são inscritos a se inscreverem e aqueles que já são inscritos que acionem o sininho para receber as novas notificações do canal. Também quero agradecer a generosidade dos comentários, as pessoas que comentam. Nós agradecemos muito porque nos ajuda junto ao YouTube, os compartilhamentos, enfim, os likes, que nós continuamos pedindo para que nos ajude na distribuição cada vez mais ampla dos nossos vídeos, né? Então, nessa manhã, quero agradecer a todos os que estão conosco já há bastante tempo, sugerir que revisitem a playlist para ver ali os vários temas. São mais de 150 assuntos que nós tratamos nesses últimos tempos e, naturalmente, se acharem que vale a pena, compartilhem com as pessoas que julguem poderem aproveitar os nossos assuntos. O nosso tema de hoje é fechando brechas na alma. Vamos ao tema. Há algum tempo atrás, um amigo sonhou que passara o tempo todo correndo para dentro de uma casa que dizia ser a sua casa, mas que todas as entradas da casa, janelas, portas, tinham brechas muito grandes, brechas na parede, e ele então se sentiu totalmente vulnerável, e ele dizia que havia fora da casa pessoas tramando contra a sua vida, né? Querendo invadir a sua casa, querendo invadir a sua alma. Ele achou um martelo, pregos, saiu pregando ripas, tábuas para tentar fechar essas brechas, e essa foi a azáfama do seu sonho. E aí ele ficou muito impressionado, então dizia que aquele sonho tinha trazido para ele uma certa sensação de fragilidade, de vulnerabilidade, e ele se preocupou com isso, porque achava que, na verdade, a casa não era bem a casa dele, mas tudo ali parecia ser a casa dele. Ele achava que, na verdade, não havia nada para se roubar ali dentro, não havia nada para se assaltar ali dentro, mas tinha as coisas preciosas da sua vida, né? Tinha a sua família, tinha os seus bens, os seus filhos, bens precários do dia a dia, mas ele achou que no fundo, não era só uma invasão da casa, era uma tentativa de invasão da sua alma, e ficou impressionado com isso. Depois fez sérias reflexões a respeito, queria saber, queria indagar sobre o que era realmente aquele sonho, né? E naturalmente aquele sonho tinha um certo simbolismo. Não temos nem tradição, nem habilidade e sequer o veso de interpretar sonhos, não temos essa veleidade, porque os sonhos têm várias interpretações. A interpretação que se quiser dá-se ao sonho, e naquele caso havia apenas uma impressão de que haviam vulnerabilidades na alma que simbolizava a sua casa, a sua moradia, e que ele tentava de todas as formas fechar brechas pelas quais ele achava que podia sofrer uma invasão. Claro que se nós pegarmos o simbolismo do sonho, tem muito a ver com o nosso cotidiano, tem muito a ver conosco mesmo. Por quê? Porque, na verdade, o nosso mundo íntimo, a nossa casa íntima, é que guarda os nossos maiores tesouros. Os tesouros que a casa física guarda, a movelaria, os objetos, sejam eles de valor ou não, pertences, diríamos, joias, algum patrimônio amoedado, tudo isso são bens que nós vamos utilizar, mas vão ficar aqui na terra.
e naturalmente são suscetíveis, sim, de serem surrupiados, vamos dizer assim, de serem pilhados em algum momento por criaturas que estão aí na contramão da caridade, da fraternidade e do amor, né? O indivíduo, qualquer que seja ele, tendo muito ou não tendo alguma coisa ou não tendo de bem material, de riqueza material, ele naturalmente está vulnerável, porque muitas vezes achamos que não temos nada, mas alguém acha que o nada que nós temos, o pouco que nós temos, é suficiente para eles, vai se saber, né? E para aqueles que têm muito, obviamente, uma preocupação adicional, porque o ter sempre desperta interesses de várias naturezas. Mas os nossos verdadeiros tesouros, a bem da verdade, estão dentro de nós. E esses tesouros que significam para a nossa imortalidade, eles pertencem às nossas almas. Então, na verdade, aquele simbolismo de estar tentando vedar com ripas, com pedaços de lata que ele tinha para poder fechar as brechas que ele dizia parecerem se multiplicar naquela casa precária, ele sentiu que eram também brechas na sua alma, que ele precisava, de uma certa maneira, fechar, vedar, bloquear, tapar, vamos dizer assim. Então, se nós começarmos a pensar bem, nossa alma tem sim brechas, né, que precisam ser, diríamos, cuidadas. Por exemplo, é pela alma que entra a decepção, a tristeza, a amargura, a frustração, e é também pela alma que entram as ambições, os desejos, às vezes desejos irrealizáveis para o momento, muitas outras vezes desejos que apenas nos mantêm numa premissa de êxito gratuito que de repente não se realiza, e nós ficamos com a nossa alma vulnerável. Emmanuel, ao dizer que nós guardamos a ilusão de que moramos numa casa, num palacete, numa choupana, numa mansarda, numa casa precária como essa, cheia de brechas, né? Quando nós compramos essa casa aqui há mais de 40 anos atrás, nós tínhamos fissuras, frestas na parede que dava visão para o imóvel do lado. Tínhamos frestas na parede frontal que mostravam peculiaridades de interior da casa. Até que nós resolvêssemos mudar tudo isso, reformar tudo isso, demorou um certo tempo. Mas, ao mesmo tempo que haviam brechas na casa, que nós já fomos cuidando logo que adquirimos, isso há décadas, nós também aprendemos com Jesus que nós precisamos vedar a nossa alma de fissuras, de frestas que se abrem com as frustrações, as ambições humanas que escapam do nosso controle. A ambição normal é que move o homem para os seus objetivos, mas há ambições desregradas, há ambições que escapam ao bom senso, que escapam ao amor, à compaixão, à fraternidade, que escapam da caridade. Então Jesus, quando disse que nós deveríamos vigiar, né, e orar para que não entrássemos em tentação, também estava nos dizendo: bloqueia as brechas da sua alma para que por ela também a tentação não entre. Não é só ir atrás da tentação, é também perceber que a tentação pode nos acompanhar, porque muitas vezes ela vem na forma de promessas, na forma de sucesso fácil, de ganhos mirabolantes, que depois se revelam para nós decepções profundas. Então a nossa alma, ela está sempre sendo vigiada e assediada para satisfazer um desejo que às vezes ela não tem, uma necessidade que ela não tem, para ter algo de que ela não necessita especificamente. E são esses os momentos em que essas ideias, esses assédios entram pelas brechas da alma. E quais são as brechas da alma? Egoísmo, né? Orgulho,
de algumas facetas de intemperança, de inquietude. Muitas vezes nós somos atacados nessas brechas da alma que ainda existem em nós. Jesus havia dito que uma das coisas que o Evangelho nos pede para fazer sem cessar, até o trabalho tem período de descanso, até a atividade física, a atividade intelectual requer que nós tenhamos períodos de trabalho, períodos de repouso. Na verdade, Jesus havia pedido, o Evangelho nos pede que nós oremos sem cessar, o que não quer dizer que nós vamos ficar genuflexos numa oração sem fim. Não, mas a nossa mente, enquanto o nosso corpo trabalha, enquanto nós realizamos as nossas jornadas, ela precisa ser estimulada na oração, para que ela não perca essa conexão com Deus e para que nós não fiquemos à mercê das situações humanas que muitas vezes aqui na Terra encontram caminhos fáceis em muitas almas, porque muitas vezes deixamos brechas abertas, né? Tem pessoas que pensam assim: eu fechei a minha casa toda, mas às vezes tem um ponto vulnerável. Naquele ponto, aumentar a vigilância, aumentar a segurança. Em Minas dizia-se antigamente, né, que não adianta botar tranca depois que a casa foi invadida, não é verdade? Então nós temos que estabelecer, diríamos assim, esse cuidado de não deixar brechas na alma, não ter mágoa, não ter ressentimento, não ficar movido por sensibilidade excessiva, nos entristecendo com frequência, nos aborrecendo com frequência. Procurar estabelecer um tal estado de alma que nós tenhamos a segurança de que a nossa alma, mesmo que seja atacada, ela não vai ser vulnerabilizada. Por isso é que Jesus recomendou: vigia e ora. Vigiar, porque nós temos que vigiar os nossos bens mais preciosos, né? Nós temos os nossos filhos, todo cuidado, vigilância para que eles tenham segurança na família, tenham segurança afetiva, segurança emocional. Nós temos a esposa, é preciso assegurar a ela a contrapartida de afeto, de amor, né? E temos o esposo, o companheiro, precisamos dar a ele também essa segurança de que no lar, no ambiente familiar, ele está seguro, e assim por diante, todos aqueles que coabitam conosco os mesmos ambientes. Nesse sentido, achei interessante esse simbolismo do sonho, né? A tentativa de fechar todas as brechas da casa é também uma sugestão para que nós cerremos as brechas que possam existir na nossa alma, olhar com bastante cuidado os nossos momentos, nossos valores, a nossa sensibilidade e, sobretudo, a nossa fé, para que nós tenhamos segurança, diríamos, suficiente para podermos ter uma vida feliz, levarmos uma vida mais em paz, com maior tranquilidade. E a nossa segurança não é apenas, diríamos assim, do ambiente em que nós nos encontramos fisicamente, mas é sobretudo do ambiente que nós criamos emocional e espiritualmente para viver. Por isso, o clima da oração em casa é uma das tantas maneiras de vedar brechas, né? Na nossa vida, na nossa alma, em qualquer setor da nossa atividade. A oração, ela não só nos religa a Deus, ela não só nos leva para próximo do Criador, como atrai as energias positivas, as forças, aqueles que nós chamamos anjos guardiães, espíritos protetores, simpatias que vão aos poucos nos dando consolidação da nossa segurança espiritual. A segurança material, às vezes até podemos pagar para tê-la, mas a segurança espiritual, para fechar as brechas da alma, somente com Jesus. Através dele, nós asseguramos com Deus a proteção necessária para o nosso dia a dia, para todos os nossos momentos. Lembrei-me disso para trocar com os amigos essa ligeira impressão. Convidei os companheiros para esse cafezinho desse domingo de manhã, desejando que todos tenham muita paz e que essa pequena reflexão nos ajude a
diríamos, vedar as nossas almas de invasões indesejáveis, de invasores indesejáveis. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, o nosso cafezinho de hoje.